Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Desejando a todos uma excelente semana. Amanhã é clássico, é Copa do Brasil, é jogo decisivo. Hoje, uma segunda-feira, para o técnico Eduardo Domingues preparar o time, fazer os últimos ajustes. Será que o Fred pode ser titular no Mineirão amanhã contra o Cruzeiro? O Fred que estreou no sabadão lá diante do Internacional em Porto Alegre. Com todos os detalhes, a preparação à véspera do clássico no Atlético, o repórter Cláudio Rezende. Bom dia, Cláudio. Bom dia, você também. Ótima semana a todos. No Galo, os preparativos finais nesta segunda-feira para a primeira partida mata-mata da Copa do Brasil, Clássico Mineiro, que vai agitar o estado nas duas próximas semanas. Os duelos contra o Cruzeiro, até aqui os mais importantes do Galo na atual temporada. O treinador que evitou falar também sobre estratégia de jogo que ele vai ter para esse compromisso. Bom resultado no sul do Brasil contra o Inter, agora a chave vira para a Copa do Brasil, Vini. Dá para dizer que a rodada não foi boa pro Atlético porque os concorrentes por vaga na Libertadores venceram. Mas analisando só sob a perspectiva do Atlético, foi um bom resultado sim. Por mais que o Inter esteja brigando contra o rebaixamento, o Atlético foi com uma equipe mista, e eu acho que tinha que ir mesmo, preservando alguns titulares, e conseguiu um empate, né? Se o Atlético mantém essa pontuação, ganha em casa e vai empatando, depois vencendo o jogo fora, ele vai subir na tabela. E é impossível chegar nesse momento da temporada, o Atlético vive em 3 competições, você querer utilizar a força máxima. Ainda deu para, por exemplo, observar jovens jogadores. O Vitão fez a estreia dele como titular, Campeonato Brasileiro, um jogo no Beira-Rio. É sempre uma partida complicada e ele se saiu muito bem. O Galo começou o jogo com 3 garotos da base. Vitão, Pacini e o Cissé. E um outro garoto também que não é da base, Tomás Pérez, mais 20 anos. Então uma média de idade baixa. E foi um Atlético maduro. Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, seria o Atlético, pelas chances criadas. O Matheus Cunha precisou trabalhar mais do que o Everson. E sai com moral também, Hugo, porque a gente pega o histórico recente, né? São 11 jogos agora de invencibilidade. Então é um Atlético que vai ganhando casca. Nem sempre jogou bem nesses jogos. Contra o Bragantino, por exemplo, jogou mal, mas conseguiu a classificação, que era o objetivo principal. Mas o Atlético hoje tem um padrão. É um time organizado e é um time que, animicamente, na parte mental, vem forte também, porque vive o melhor momento na temporada. Fred, que estreou contra o Internacional, entrou no intervalo do jogo, ele tem chances de ser titular nesta partida, até porque Vitor Hugo, meio-campista que está ainda com edema muscular na coxa direita, deverá ser ausência mais uma vez. Sem o Victor Hugo, tem o Fred, tem a possibilidade de mais um volante, até o Kevin Castanho entra como possibilidade, ou o atacante Alan Minda. Nas demais posições, sem muito mistério, o treinador atleticano deverá repetir a base dos jogos contra o Bragantino, no mata-mata da Copa Sul-Americana. Atuação importante de alguém que quer sempre ter a bola. Esse foi o grande chamariz da participação de Fred, que queria muito jogar no seu clube do coração. Já contei para vocês que o Scarpa não vai se acertar com o São Paulo se o tricolor não aceitar bancar seus salários de forma integral. O Scarpa ganha R$1.200.000 por mês no Atlético e o São Paulo gostaria de pagar 800 mil até dezembro. Se o tricolor igualar essa pedida de 1.200.000, o acordo ainda pode acontecer. Já Bakambu está descartado, apesar do custo relativamente mais baixo. O jogador da República Democrática do Congo pede 600 mil reais mensais. Até Arthur foi especulado nos últimos dias. O volante que está livre no mercado seria uma das alternativas do executivo de futebol Rafinha. O grande problema é financeiro. E uma prova disso foi dada na entrevista de Outen Aires, presidente do conselho, à CNN. Ele admite que o São Paulo já ultrapassou R$1 bilhão de dívida. Mas para mim seria uma grande surpresa se o Atlético encarar o Cruzeiro de igual para igual nesse primeiro jogo. Na vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Cruzeiro 3-1, o Atlético teve uma postura reativa. E foi muito bem dentro dessa estratégia, né? Se defendeu bem demais, conseguiu contra-atacar e venceu com toda a justiça. Eu acredito que com peças diferentes o Barba vai adotar a mesma estratégia, tá, Hugo?
O Atlético aprendeu uma forma de jogar, né? O Barba conseguiu implementar uma forma de jogar. O Atlético não se sente desconfortável passando a maior parte do tempo sem a bola. Consegue se defender bem. Às vezes o adversário aparenta ter um domínio, mas nem sempre é dessa forma. Às vezes ele só tem a bola, mas não consegue agredir. E o Atlético gosta de ter espaço, porque sabe que com espaço ele tem jogadores que podem machucar o adversário. Com velocidade, com força, com muito vigor físico. O Coelho tem saído muito bem dessa forma. Aí vai ficar aquela dúvida, né? Quem vai ser o comandante do ataque, Cassierra ou Reinier? Eu acho que vai o Cassierra pelo estilo de jogo, porque o Atlético vai precisar de profundidade. Muitas vezes, para dar uma respirada lá na frente, você precisa de um atacante que consiga fazer melhor o pivô, segurar a bola, para esperar o time chegar. E o Cassierra, nesse sentido, tem características que podem agregar mais do que o Reinier. De qualquer forma, vai ser uma bela partida, né? O Atlético está em crescimento. Tem jogadores de qualidade também. O Renan Lodge é um dos grandes nomes da lateral esquerda hoje no futebol brasileiro. As chegadas do Fred e do Kevin Castanho incorporam e acrescentam muito no meio de campo. Então vai ser jogaço. O Galo tem condições, muitas condições, de poder avançar também, mesmo pegando um adversário fortíssimo que é o Cruzeiro. Gostou da estreia do Fred, Vini? Acho que foi dentro do esperado, por ser a primeira partida, jogador participativo, já recebeu a missão de ter a abraçadeira de capitão logo na estreia dele, porque o Bernard era o capitão e ele saiu justamente para a entrada do Fred. É importante a gente já ver nesse primeiro esboço qual o posicionamento dele. Ele entrou como meia. E acho que ele começa como titular contra o Cruzeiro. O Atlético não deve ter o Vitor Hugo, então eu imagino que nesse meio de campo, o Atlético tem jogado geralmente com 2 meias, Bernard e Vitor Hugo. Como não vai ter o Vitor Hugo, imagino que vai ser Fred e Bernard. E que início do Fred, né? Porque no primeiro jogo dele já pega o seu ex-clube, o Internacional, e na segunda partida, o maior clássico, o grande rival do Galo, que ele já deve ter enfrentado, obviamente, quando era da base, mas vai ser agora pela primeira vez como profissional. É um jogador que fisicamente está bem, ritmo de jogo, agora é só ganhar entrosamento mesmo com a equipe, porque, sem dúvidas, é uma grande contratação. Mas falando do jogo, CJ, o Atlético que nós já conhecemos, que é um Atlético mais reativo, me causou uma surpresa, não sei se a todos, quando ele entra com 3 zagueiros ali, né? Às vezes 3 zagueiros, às vezes não, mas com o Lodge fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo e mais o Pacini, sendo que você tinha outras opções para iniciar o jogo, você tinha o próprio Fred, você tinha um Dudu, você podia entrar com mais um volante, com o Alan Franco ou com o próprio Castanho. Ele optou por fazer 3 zagueiros e com 2 laterais esquerdos no jogo. Falei, cara, eu não faria isso. Mas no fim, o Atlético jogando com essa formação, com 3 zagueiros, com Cissé e Tomás Pérez de volante, Minda, Bernard e Borbas na frente, foi consistente. Um time que jogou à sua maneira, mais defensivo, sem iniciar jogadas desde o início, esticando mais o jogo, num primeiro tempo que o Inter teve mais bola e o Atlético foi mais perigoso. O Inter teve 1 ou 2 chances boas, o Atlético teve aí 3, sendo uma claríssima, que foi a chance do Minda, aquele aqui nós acabamos de comentar. O Atlético poderia ter, se tivesse alguém que merecia mais o gol no primeiro tempo, era o Atlético, principalmente nesse lance do Minda, e o primeiro tempo termina no 0-0. No segundo tempo, ele já volta com Fred e Castanho, eu acho que muito bem pensado, já dando minutos para esses jogadores, pensando na possibilidade de utilizá-los já na terça-feira contra o Cruzeiro como titular. Não, para mim não seria uma surpresa. Acho que tem chance. Nós vamos falar disso depois, mas acho que tanto Castanho como Fred tem chance de ser titular na terça-feira, ou melhor, amanhã, né? Terça mais conhecido como amanhã, que já tá próximo. E aí ele dá minutos, descansa o Bernard muito para dar descanso, e o Tomás Pérez para dar minuto pro Castanho, porque o Tomás Pérez não fazia um mau jogo. O Tomás Pérez fazia um jogo até consistente. E aí no segundo tempo o Atlético muda um pouquinho o jogo. Acho que muito por esses 2 jogadores, são jogadores que gostam da bola. O Atlético passa a ter mais posse de bola, mas acaba criando menos. Ele sai um pouco da sua característica, principalmente fora de casa, de tentar jogar um pouco mais com esses 2 jogadores, e fica um jogo disputado. O Inter finalizando mais vezes, o Inter finalizou muito mais vezes no segundo tempo, mas nenhuma chance clara, chutes de fora da área, cabeceios, sem nenhum perigo. O Everson não faz nenhuma grande intervenção no segundo tempo, mesmo o Inter criando mais, e o jogo se arrasta e termina no 0-0. Acho que justo, CJ, acho que justo.
apesar dessa chance do Minda, foi um jogo equilibrado, o Atlético se defendendo melhor, tentando um contra-ataque, e no segundo tempo o Inter com mais volume. Acho que esse resultado foi justo. Interessante ver o Fred em campo, muita intensidade, muita disponibilidade, mas ainda precisando de entrosamento, e volto a falar o que eu falei no preleção com você no sábado. O Fred, como um meia, camisa 10, é um bom jogador. Como um segundo volante, para mim ele é excelente. E acho que o Fred vai ser mais utilizado, infelizmente, como um meia. Que ele vai ser um bom jogador, vai ajudar o Atlético, mas acho difícil ele ser um grande destaque, jogando mais de costa, jogando mais ali no bololô do jogo, que é o lugar mais difícil de atuar. Eu gostaria de ver mais o Fred como um segundo volante. Quem é que levou o troféu de melhor em campo? Não lembro. Foi o Vitão, ué. Foi o Vitão? Foi o Vitão, ué. E merecido, né, Sérgio? Melhor em campo ali Com foi méritos. o Vitão, ué. Até porque o Vitão personalidade, Eu falava tranquilidade. muito sobre o Vitão ser um cara que pode agregar no jogo aéreo no Atlético, e acho que ele foi bem. E muito seguro, cara. Não senti o Vitão nervoso de cara, é a oportunidade que eu tenho que mostrar isso. Achei ele bem seguro, confiante do futebol dele, mostrou as características dele, e principalmente desse jogo aéreo que a gente fala aqui, da bola longa, que é uma característica dele que ele já mostrou na base também nesse Campeonato Mineiro, que ele teve alguns jogos por ali, por mais que ele não acertou grandes passes de bola longa, tentando, arriscando, tava confiante e gostei do Barba dar alguns minutos. E aí, você falou, Vitão, 18 anos, Pacini, 18 anos, Cissé, 19 anos, e ainda tinha o Tomás Pérez, 20 anos, o Borbas e o Natanael, 24, e o Minda, 23. A média de idade do Atlético em campo era de 24 anos, ou seja, um time muito novo. Acho que o Barba ele conseguiu montar um time rodando algumas opções e testando jogadores em posições diferentes no Atlético, no caso do Renan Lodge. O Rafa citou o Lodge como um terceiro zagueiro, mas que não é novidade para o Lodge. No Al Hilal eu falei isso quando o Lodge foi contratado. A última temporada dele de Al Hilal ele jogou mais como um terceiro zagueiro pela esquerda, e foi assim na Copa do Mundo de Clubes, do que como um ala pela esquerda. Ele era um terceiro zagueiro construindo de trás, e foi assim que ele jogou, e acho que fez um bom jogo também, mas o Atlético conseguiu rodar o elenco, testar alguns jogadores, o Borbas começando jogando, o Cissé mais uma vez começando jogando, o Vitão começando jogando, conseguiu descansar algumas peças pensando no clássico, e soma um ponto fora de casa, CJ. O ponto fora de casa no Beira-Rio contra o Internacional, que eu venho falando aqui, não é um time que enche os olhos, mas vem melhorando sim dentro do Campeonato Brasileiro, inclusive saiu da zona de rebaixamento com esse resultado, conseguiu aí com um pontinho fugir do Z4, o Atlético consegue um bom resultado e mantém a sequência de invencibilidade que dá confiança pensando no Clássico. O grande problema para o Atlético, já pensando na sequência, pensando no Clássico, não tem o Vitor Hugo. Mais uma vez vai para um Clássico sem o Vitor Hugo, que talvez se a gente fizer, talvez não, com certeza, tá entre os melhores jogadores de linha do Atlético ao longo da temporada, por mais que eu cobre dele aqui pós-Copa uma melhora no desempenho, é um cara que faz muita falta e o Barba vai ter aí essa dor de cabeça. O problema da zaga, o Vitão mostrou que para reserva ele dá conta do recado nesse momento. Um Galo que conseguiu descansar os seus jogadores, Rafa. O Coelho, por exemplo, descansou. Aí você pega ali Maicon e o Alan Franco, descansaram. Então, não sei quem é o centroavante titular do Atlético, se é o Renier, se é o Cassierra. Os dois descansaram também. Importante, conseguiu rodar a equipe, ver jovens jogadores. Eu não citei o Pacini, é outro também que entrou, teve a sua oportunidade e foi relativamente bem. E já pensando nesse clássico contra o Cruzeiro, eu diria que o Atlético chega até um pouquinho mais descansado em comparação ao Cruzeiro. Isso ganha jogo? Não tô falando que isso vai ganhar o jogo, mas são pequenas coisinhas que vão se somando e pro Atlético foi bom, pro Eduardo Domingues foi bom ter segurado alguns atletas nesse jogo contra o Internacional. Fala massa, muito bom dia, finalizando mais um vídeo do canal, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, peço o seu like aí antes de você deixar o vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo com os amigos e deixa aí a sua opinião, tá? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, já você que é atleticano ou atleticana, já se inscreva, ativa o seu sininho de notificação para não perder nada, deixa o like também, já pega o embalo e também fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação ao que foi falado aqui no vídeo, tá? Muito importante a participação. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos é de grande ajuda pro canal, ajuda demais, o canal continua crescendo, a gente agradece demais, tá bom?
Mais uma vez a gente agradece pela preferência. Ficaremos atentos às novidades. Qualquer notícia a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês antes desse clássico contra o Cruzeiro, tá bom? Massa, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!